Nós vamos aproveitar esse tempo para refletir e tentar aprofundar alguns aspectos da carta A Porta da Fé do Papa Bento XVI. Seja o esquema desta carta, sejam algumas daquelas ideias que nos parecem ser as mais importantes. Espero que alguns, pelo menos, tenham o texto, a Porta Fidei, pois alguns trouxeram, alguns têm, né? Bom seria se todo mundo tivesse, mas mesmo assim dá para passar sempre. E daí tem que ficar escutando um pouco mais. Eu preparei uns slides. Não é que ele tenha o conteúdo todo da carta, não. Tem uma introdução e depois o esquema com as palavras-chave. Só o esquema com as palavras, para ajudar a gente a ter presente o conteúdo global desta carta. E aí, esse esqueleto eu vou preenchendo aqui com leituras de pequenos trechos e de comentários. Comecemos então com a introdução. Esta imagem muito bonita foi escolhida pelo Papa como a imagem oficial do Ano da Fé. É um mosaico que está numa catedral de uma diocese pequena da Itália, chamada Cefalù. Eu nem tinha ouvido falar dessa cidade. A primeira vez foi quando essa imagem foi divulgada. Está na região de Palermo. Representa Cristo como Senhor do Universo, um Pantocrator. E ela representa também uma relação entre a tradição oriental, que costuma cultuar muito a imagem do Pantocrator, e a tradição ocidental, porque está na Itália. Então o Santo Padre viu nessa imagem uma relação de unidade da Igreja oriental e ocidental. Então a proclamação do Ano da Fé, como sabemos, vai de 11 de outubro deste ano. Dom Carmo já mencionou, nessa ocasião se comemoram os 50 anos da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II e também os 20 anos do Catecismo da Igreja Católica. E vai estar acontecendo também uma Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, a 13ª, da qual tomará parte Dom Beni, como escolhido pelo Santo Padre. São 4 bispos eleitos pelo Episcopado Brasileiro: Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília; Dom Leonardo, secretário-geral da Conferência; Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo de Mariana; Dom Odilo Pedro Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Esses 4 foram eleitos. Há também 2 suplentes, são Dom Cardeal Damasceno e Dom Urani. Esses foram eleitos aqui mesmo no Brasil pelos próprios bispos. E Dom Beni é do grupo de bispos escolhidos diretamente pelo Santo Padre. Então, nessa data de 11 de outubro se concentram diversos acontecimentos importantes. Esta Assembleia do Sínodo vai estar refletindo sobre a nova evangelização. Nessa data, no calendário litúrgico anterior, se comemorava a maternidade divina de Maria. Era uma solenidade mariana, por isso o Papa João XXIII escolheu para a abertura do concílio. E para a conclusão da primeira etapa, da primeira sessão do concílio, ele escolheu 8 de dezembro, outra festa mariana da Imaculada Conceição. E a conclusão do Ano da Fé é Cristo Rei, do ano de 2013, 24 de novembro de 2013. Então, cronologicamente, dá um pouco mais de um ano e um pouco mais de um mês. É o tempo que é coberto por esse Ano da Fé. Temos também a logo do Ano da Fé, que já é bem conhecida, já está bastante divulgada. Essa imagem muito sugestiva da barca é uma das imagens da Igreja no Novo Testamento, muito valorizada pelos padres da Igreja. Barca de Pedro. Desde o primeiro encontro de Jesus com os discípulos, tem a presença da barca. Barca da pesca. Barca que era instrumento de trabalho. O grupo de Pedro tinha mais de uma barca. Trabalhavam juntos. O Evangelho de Lucas fala que era uma koinonia de pescadores.
Essa palavra koinonia, traduzida, literalmente seria comunhão. Mas nesse contexto de pé econômico, é uma pequena sociedade. O Papa Bento XVI, quando era ainda o cardeal Ratzinger, num retiro que ele pregou na Cúria Romana, ele disse o seguinte: de um certo modo, a igreja nasceu a partir de uma pequena cooperativa de pesca. Usou essa figura bonita de um grupo de trabalhadores que trabalham unidos aderiram a Jesus e transformaram comunhão econômica, comunhão de trabalhos, numa comunhão de fé, numa comunhão de salvação, que é a igreja. Então, a imagem da barca. Mas essa imagem é muito utilizada também para se falar das dificuldades, das tentações, das provações. A barca que é sacudida pelas ondas, pela tempestade, enquanto Nosso Senhor dorme e os discípulos apavorados vão acordá-lo. Não te preocupas, pereçamos. E ele acorda, conjura a tempestade, o vento se acalma, o mar se acalma também, e chegam na outra margem. Uma alusão às provações que a igreja enfrenta em sua história. Essas ondas estão bem representadas ali. Assim como está também muito bem representado Nosso Senhor Jesus Cristo, seja no símbolo da cruz, que faz de mastro esta barca, como nas velas, e sacudidas pelo vento, formam a palavra, o monograma de Cristo. IJHS, o monograma de Cristo. E o sol, que representa também a Santíssima Eucaristia. Então é um logotipo muito denso de símbolos de nossa fé, de nossa igreja. E o anúncio deste ano da fé foi feito pelo Papa Bento XVI numa missa, durante uma homilia que ele celebrou dia 16 de outubro de 2011, com um organismo que ele mesmo criou na Cúria Romana, o Pontifício Conselho para a Nova Evangelização. Uma plenária desse conselho, desse Pontifício Conselho, ele esteve presente, celebrou, e na homilia, quando retomava a finalidade desse Conselho da Nova Evangelização, sua preocupação com a nova evangelização, ele resolveu, então, ali naquela ocasião, anunciar esse ano da fé. E, de fato, no dia seguinte, dia 17, foi publicada a carta, que traz como data da assinatura dia 11 de outubro de 2011. Portanto, um ano antes do início do ano da fé, para que a igreja tivesse um ano inteiro de tempo para se preparar, para fazer o seu planejamento para celebrar esse ano da fé. E as palavras que o Papa utilizou para anunciar esse ano da fé foram essas. Vocês leem comigo? Para renovar e impulso à missão de toda a igreja, gostaria de anunciar esta celebração eucarística e decidir proclamar o ano da fé. Será um momento de graça e de compromisso para uma conversão a Deus cada vez mais completa, para fortalecer a nossa fé e para nos usar com alegria ao homem do nosso reino. Vamos destacar aqui alguns elementos. Primeira coisa que se destaca aí é o impulso missionário, a intenção missionária desse ano, para dar um renovado impulso à missão de toda a igreja. Então não é, como alguns críticos comentaram, uma igreja que retrocede sobre si mesma. Não é um ano com essa finalidade da igreja de se intimidar e voltar-se para si mesma, para dentro de si mesma. A finalidade é missionária.
renovar o impulso missionário da igreja. Primeira coisa. Segundo, as finalidades, como ele destaca. Eu coloquei lá em itálico e negrito 3 palavras-chave. Estão vendo quais são? Vamos ler só essas 3 palavras? Conversão, fortalecer a nossa fé e anunciar. Conversão, fortalecimento da fé e anúncio. Isso vai voltar no texto da quarta-feira e nós vamos ver como é que eles se relacionam entre si. No pensamento do Papa, não são 3 ações separadas. Conversão, fé e anúncio fazem parte da realidade básica da experiência cristã que o ano da fé quer favorecer. Ok, já mencionei isso. Depois, ele voltou novamente ao assunto, publicamente, no dia 27 de janeiro, quando se encontrou com a congregação para a doutrina da fé. Cada ano, no mês de janeiro, essa congregação, que ele dirigiu por mais de 20 anos, essa congregação tem uma reunião plenária, onde se aprofundam 1, 2 temas. E ele, na visita que fez no início deste ano, à plenária da Congregação para a Doutrina, voltou ao assunto do ano da fé. Porque são os 2 organismos dentro do Vaticano mais diretamente envolvidos com a temática e com as atividades do ano da fé. O Pontifício Conselho, ao qual o Papa fez o anúncio do ano da fé, e a Congregação para a Doutrina da Fé, cuja finalidade é zelar pela pureza da fé. Conselho, pela nova evangelização, pelo anúncio. Congregação, pela genuinidade, pela pureza do conteúdo da fé. Então, os 2 organismos se complementam nas atividades desse ano. E aí, por incrível que pareça, o Santo Padre falou de um modo que nos lembra a elaboração de um plano de pastoral, quando se constatam primeiramente os desafios e se indicam as atividades correspondentes a esses desafios. Vamos ver. Vamos ler juntos novamente? Como sabemos, em vastas regiões da terra, a fé corre o perigo de se apagar, como uma chama que não encontra mais alimento. Estamos diante de uma profunda crise de fé, de uma perda do sentido religioso, que constitui o maior desafio para a igreja de hoje. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é, se a gente se fixar muito nesse texto, a gente tem a impressão que o Papa proclamou o ano da fé pura e simplesmente por causa de uma tal crise de fé, o que é apenas parcialmente verdade. Nesse discurso, o Papa foca na questão da crise de fé, mas na Porta Fidei, ele apresenta essa tal crise de fé dentro de um contexto um pouco mais amplo, que nós vamos ter a oportunidade de retomar. Por ora deixemos assim. Porém, não nos enganemos, porque senão a gente pensa que é uma coisa meio pessimista. Uma grande crise de fé, e para responder essa grande crise, o ano da fé. Fica uma coisa um pouco pessimista. É mais ampla a proposta do Papa. Mas, consideremos isso nesse momento. O Papa define essa tal crise de fé como profunda e caracterizada pela perda do sentido religioso. Nós vamos ver na Porta Fidei como é que o Papa descreve essa perda do sentido religioso, essa perda do sentido de transcendência, essa limitação ao aqui e agora, a esse mundo, a experiência dessa vida neste mundo apenas, é esse estreitamento de horizontes. Vamos poder retomar. Mas de qualquer modo, o diagnóstico está feito. Uma crise que toca na questão da fé a partir da experiência religiosa, da perda do sentido religioso. Esse é o diagnóstico. Parece que, de algum modo, as pesquisas em matéria de religião confirmam algo disso. Não só no Brasil,
mas no Ocidente, de maneira bem generalizada, talvez com exceção de algumas poucas regiões, existe mesmo uma constatação de uma diminuição drástica na declaração de religião e também na prática direta da religião. Podemos depois retomar um pouquinho, fazendo algumas alusões à pesquisa do IBGE no Brasil. Tendo feito essa constatação, então o Papa continua. Se o maior desafio é o desafio da fé, a renovação da fé deve ser, continua ele, a prioridade no compromisso de toda a Igreja nos nossos dias. A renovação da fé deve ser a prioridade no compromisso de toda a Igreja nos nossos dias. Uma indicação, portanto, clara de prioridade. Em 2006, menos de um ano de Papa, ele fez também uma visita dessas à Congregação para a Doutrina da Fé. E a gente encontra lá no site do Vaticano, todo o discurso dele daquela ocasião é inteirinho sobre a fé. Inteirinho, belíssimo discurso. E ele já tocava nesses temas. E ele dizia com toda clareza assim: quando perdemos a consciência da centralidade da fé na vida da Igreja, todo o tecido eclesial corre o risco de se romper. E ele escreve um pouco isso, depois ele diz: porém, quando a fé é colocada de novo com clareza no centro de nossa existência e no centro da Igreja, a Igreja toda se renova. Já em 2006 ele dizia isso. Quando se perde a noção de que a fé é o que há de mais central na Igreja, a Igreja fica como um tecido envelhecido que começa a se romper. Mas se a gente tiver a coragem de pôr a fé de novo no centro, tudo se renova. Isso é uma convicção do Santo Padre, a respeito da qual, portanto, já há alguns anos ele vem falando. E com o ano da fé, ele não fez outra coisa, senão exatamente isso: colocar de novo a fé no centro da atenção da Igreja. Colocar de novo com toda clareza o tema da fé, o tema de Deus, no âmago, no núcleo da existência eclesial. Com a finalidade justamente de assim, a partir da fé, com adesão a Deus, renovar integralmente a vida da Igreja, colaborar na renovação da Igreja. E aí ele apresenta então seus votos. Desejo que o ano da fé possa contribuir com a colaboração cordial de todos os componentes do povo de Deus para tornar Deus novamente presente neste mundo e para abrir aos homens o acesso à fé, ao confiar-se àquele Deus que nos amou até o fim em Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Portanto, uma relação entre o tema da fé e o tema do amor de Deus, que é outro tema central do pensamento dele. A primeira encíclica dele é justamente Deus Caritas Est. A fé não é uma obediência cega a umas verdades que foram ditadas por um Deus terrível no meio de trovões, simplesmente. É uma resposta que brota no coração humano diante da realidade do amor de Deus, que vem ao nosso encontro por meio da encarnação do seu Filho, para se fazer próximo a nós, para viver a nossa vida com proximidade e dar a sua vida por nós, manifestando assim até que ponto chega o seu amor por nós. Então é uma experiência da percepção do amor de Deus concreto em Jesus que faz surgir a fé no coração. Fé é uma resposta ao amor de Deus, apresenta o Papa. Por isso é que ele relaciona sempre com o tema da fé a alegria e o entusiasmo. Duas palavras que se repetem muito nos discursos, nas homilias do Papa Bento quando entra na temática da fé. A fé é uma experiência de alegria e que causa também um entusiasmo no anúncio. Por quê? É uma experiência de ser amado até o fim, ser amado completamente. A experiência mais libertadora que possa haver
na vida humana. E é essa experiência que produz, então, alegria como sinal da verdadeira felicidade. Bem, o texto da quarta fita, e vamos entrando, então, está dividido em 15 parágrafos. Tanto na edição que a gente encontra no site do Vaticano, quanto naquela que as nossas editoras fizeram, a gente encontra esses 15 parágrafos corridos, sem nenhum subtítulo, tendo apenas algumas expressões ou pequenas frases em itálico, inclinadinho, destacando alguns termos, mas nenhum subtítulo que ajude, facilite a leitura. Então a primeira proposta que eu faço é a proposta de um esquema. Como é que a gente pode entender a sequência temática desta carta Porta Fidei? E tem uma proposta. Veja lá, essa primeira coluna da esquerda são os números da Porta Fidei. Pode olhar que vai do 1 ao 15. Então, dos números 1 ao 3, temos uma introdução geral ao tema da fé e, sobretudo, ao tema da fé, a importância da fé. Depois, os números 4 e 5, propriamente a proclamação do ano da fé e o seu contexto, onde ele toca, então, a questão do concílio, do catecismo, da Assembleia do Sínodo dos Bispos, do tema da nova evangelização.